Olá, boa noite. Um homem de 40 anos foi preso hoje, suspeito de ter estuprado uma mulher de 25 durante 7 horas. O crime foi em Sorocaba. Fabrício Micheletti de Moraes, de 40 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na própria casa. Em depoimento na Delegacia da Mulher, o representante comercial preferiu ficar calado. O crime foi na manhã desta quinta-feira no bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. A vítima contou à polícia que estava com um amigo e por volta das 5 horas da manhã foi convidada a entrar na casa de um conhecido do bairro. Ele então trancou os dois e manteve relações sexuais com ela durante 7 horas, sempre sob ameaças. Já o amigo da vítima estava alcoolizado e acabou dormindo. Vítima e testemunha foram trazidos à DDM pela Polícia Militar. Segundo a delegada, a estudante só saiu depois de atender a um pedido do estuprador. Ele disse que se ela colaborasse, na próxima relação que eles iam ter, ele a deixaria sair. Que em todas as outras ela oferecia resistência. E nesse último caso ela já muito cansada, com muita dor, já machucada, com muito medo, ela acabou cedendo a esse último desejo dele e ele realmente abriu a porta e deixou ela embora. A mulher estava bastante abalada e precisou de atendimento especializado. Ela vai agora para o regional, onde ela deve passar pela sala 60, onde se faz os procedimentos de perícia, E em seguida vai ser medicada contra doenças sexualmente transmissíveis. O homem foi encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. Mulher de 25 anos e o filho, um bebê de 6 meses, foram vítimas de um sequestro relâmpago na capital paulista. Eles foram abandonados quase 70 quilômetros depois em Mairinque. O Pedro Leão tem os detalhes. Segundo a Polícia Militar, 3 homens abordaram mãe e filho no bairro do Butantã. Para fazer o sequestro, eles usaram o carro da vítima e depois seguiram em direção à rodovia Castelo Branco. Na altura do quilômetro 64, o combustível acabou. Eles então fugiram, levando R$ 3.600 da vítima. Mãe e filho foram abandonados às margens da rodovia. A Polícia Militar foi acionada, o helicóptero Águia também foi usado para tentar localizar os bandidos, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na delegacia de Mairinque, mas as investigações devem ficar por conta do 34º DP do Morumbi, na capital paulista. Pedro Leão, de Sorocaba, para o Noticidade. Agora a gente fala de saúde. A de Sorocaba está comprometida. O Hospital Mental trabalha com redução de funcionários. A situação é classificada como muito grave pelo presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde de Sorocaba e região. Por falta de pagamento, poucos trabalhadores ficaram para cuidar dos pacientes. Os trabalhadores poderão ser agredidos também no momento de crise do paciente. Como são poucos os trabalhadores, você com 40% a menos, você dividindo ele em 4 plantões, vai ficar um número reduzidíssimo de trabalhadores. E em algum momento o paciente pode ficar sozinho. A crise no Hospital Mental de Sorocaba se agravou no ano passado. Em julho, trabalhadores cruzaram os braços em frente ao hospital e deixaram de atender pacientes com problemas mentais de convênios particulares e também enviados pelo SUS. Os funcionários afirmaram estar sem receber salário e que problema com a falta de pagamento já havia sido registrado anteriormente. Alguns trabalhadores também estariam sem receber o FGTS há 1 ano. Em dezembro, o Hospital Mental recebeu uma comissão para verificar como está o processo de fechamento da unidade, programado para até 2016, de acordo com o termo de ajustamento de conduta, o TAC, que põe fim aos hospitais psiquiátricos. O Mental em Sorocaba é mantido pelos próprios administradores, já que desde novembro o Mental não conta mais com a verba do Ministério da Saúde repassada pela Prefeitura. O contrato foi rescindido. O Mental pedia uma diária de R$ 150 por paciente. A Prefeitura ofereceu 42. O hospital, por não ter concordado com o contrato de 42 da diária, ele não firmou um contrato com a prefeitura e, portanto, não recebe o repasse que vem do governo. Só que tem um problema, os pacientes estão lá, estão sendo cuidados, bem ou mal eles estão sendo cuidados. A prefeitura teria que tomar uma atitude rapidamente, eu pago o hospital, ou levo os pacientes, mas não esperem mais, porque pode acontecer alguma coisa grave lá.
Nós fizemos contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba, mas não tivemos retorno. Nossa produção também entrou em contato com o diretor do Hospital Mental, que preferiu mandar o posicionamento por e-mail, mas até o fechamento dessa edição também não recebemos. Mais caixas eletrônicos são explodidos na região. Hoje, o alvo foi a Faculdade de Medicina de Sorocaba. Os suspeitos renderam funcionários e conseguiram fugir. A ação durou aproximadamente 10 minutos. Os suspeitos chegaram em 2 carros e renderam funcionários da universidade e de um estacionamento. Uma das vítimas, que prefere não se identificar, conta como foi a ação. Os indivíduos renderam todos que estavam na portaria, naquela surpresa, e nós não pudemos fazer nada, né? E não sabia qual era que estava acontecendo. Foi na hora que eles falaram que era para tudo ficar sentado, que era o que eles estavam querendo, era o caixa eletrônico lá da faculdade. Dentro do prédio foram 2 explosões que detonaram os caixas e destruíram parte do posto bancário que havia sido reformado há 3 meses. Ferramentas, algumas cédulas e uma mochila foram deixadas no local. Alunos que teriam aula foram dispensados. Mais tarde, a polícia encontrou um dos veículos do grupo a aproximadamente 5 quilômetros da faculdade, no Jardim Paraíso, em Votorantim. Neste ponto, parte do caixa eletrônico que estava neste carro foi arrastada pelos suspeitos através deste caminho e colocada no outro carro que eles usaram para fugir. R$ 540 manchados com tinta de segurança dos caixas ficaram espalhados pelo chão. Este é o 7º ataque a caixas eletrônicos nas últimas semanas em cidades da região. O 6º caso em que os ladrões utilizam explosivos. Na semana passada, outras 4 agências também foram alvos de depredação em Sorocaba. Hoje a gente volta a mostrar problemas com falta d'água em Sorocaba. Em tempos de muito calor, é uma realidade que causa prejuízo e também muita irritação. O caminhão-pipa enviado pelo site não é suficiente para encher a caixa d'água principal e abastecer todos 30 prédios. Principalmente quem mora no 4º e último andar sofre mais. A roupa está acumulada. O tanque e baldes são usados como reservatórios. Só assim, Luciana consegue manter a higiene da casa e das filhas pequenas. A falta d'água é um problema constante, afirma. Desde quando a gente mudou, sempre revira e mexe, sempre está faltando água. Então é complicado. Tem criança, tem idoso, tem gente com deficiência física aqui. Então é complicado. Luciana morava em área de risco e foi trazida pela prefeitura a este condomínio, construído pela Caixa Econômica Federal. A dona de casa reclama da falta de estrutura para viver com a família. Tem mais ou menos 3.000 pessoas aqui dentro do condomínio. Então não dá aquela caixa d'água, não dá conta da população. A água é cobrada por meio de registros individuais instalados à frente de cada unidade. É justamente a cobrança um problema para seu Cláudio. Ele reclama que nunca tem água nas torneiras da pia e do tanque. De primeiro faltava água, mas vinha. Agora falta água constante. Como quer viver assim? É triste. É triste, muito triste. Cansados com a situação, os moradores do Jardim Botucatu bloquearam os 2 sentidos da Avenida Ipanema nos dias 27 e 28 de janeiro. Eles colocaram fogo em madeira, móveis e pneus. Motoristas desviaram pelo canteiro central, como mostra este vídeo gravado por um manifestante. O protesto durou 4 horas. Segundo os moradores, a falta d'água atinge vários bairros da Zona Norte. O problema atinge moradores de outros bairros também em Sorocaba. No Distrito Industrial é o assunto entre amigos e vizinhos. Eles acreditam que a rede não é suficientemente ampla para atender a demanda. A água não tem força para chegar. Os de baixo, a água chega. Então o SAI teria que investir em alguma coisa aqui nisso daí. Toda a vida continua o mesmo manancial, o mesmo encanamento. E a água não tem pressão suficiente para abastecer todas as casas. Todas as manhãs, seu Lavo faz as tarefas de casa deixadas pela mulher, já que à tarde, quando ela chega, não tem água nas torneiras. Eu tenho que colocar a máquina para bater, ficar esperando bater, depois estender a roupa. Só que tem dia que vem tanta pouca pressão da rua que a máquina é ligada direto na rua. Que a máquina começa a soltar
parece umas graxas. Olha, eu não fiz curso para viver sem água, talvez eu tivesse que ir lá para o deserto, porque aqui sempre a gente teve água. Agora, como a gente não tem, está difícil a gente se adaptar sem água. Sem água não dá, né? Sobre o problema do condomínio Altos do Ipanema, em nota, a Caixa Econômica Federal, que financiou o empreendimento, disse que em reunião com o SAI foram tomadas medidas emergenciais, como envio de caminhões-pipa para amenizar o problema. A Caixa também afirma que a construtora, depois de notificada, deve enviar um técnico em 24 horas no local. Já em relação às irregularidades no abastecimento em alguns bairros, o SAI informa que o prazo de entrega das obras que são executadas para regularizar a situação é o fim do mês de março. Neste período, serão concluídas as intervenções para que permitam a ampliação em quase 50% da capacidade de bombeamento da estação. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém decisão e continua suspenso o aumento do IPTU em Tatuí. Esta é a segunda decisão judicial do TJ que invalida a lei municipal que aumentou o imposto no município. O tribunal entende que o reajuste médio de 33%, com picos de 80% em alguns bairros, está muito acima da inflação. Por meio de nota, a Prefeitura de Tatuí informou que o município ainda não foi notificado oficialmente da decisão. Esclareceu ainda que o mérito da ação ainda não foi julgado. Fraude de mais de 15 milhões de reais no INSS. Uma operação do Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal, Ministério da Previdência Social e Procuradoria Federal de Campinas, identificou fraudes em pelo menos 290 benefícios da Previdência em Itupeva, Jundiaí e Sorocaba, além de outras cidades. Foram ao todo 7 ações criminais contra 22 pessoas que simulavam situações para conseguir receber dinheiro da Previdência. Entre as fraudes estão benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência, além de pensão por morte e salário maternidade. Os bens dos suspeitos foram bloqueados e saldos em conta corrente também foram bloqueados. Um carro pegou fogo dentro da garagem de uma casa no bairro Parque São Rafael, em Tatuí. O incêndio atingiu outros 2 veículos e a frente da casa também ficou queimada. Na hora do acidente, não tinha ninguém no local. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe as causas do incêndio. Hoje à tarde, um morador de rua ateou fogo em uma casa abandonada no bairro Vila Carvalho, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. De acordo com a URBS, uma faixa da rua ficou interditada por 1 hora. Deve voltar a chover nesta sexta-feira. A previsão é de chuva no período da tarde em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 21 e 34 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Jundiaí registra a mínima de 22 e máxima de 34. Em Mairim, a máxima não passa dos 32 graus. E falando em chuva, a utilização de aparelhos eletrônicos requer cuidados especiais. Veja a reportagem. Os computadores ainda funcionam mesmo após um raio. Tudo por conta deste aparelho. No break, Anderson consegue continuar o trabalho de edição de imagens. O No Break salvou, o monitor, a impressora, a CPU. O equipamento, com 1 ano de uso, vai ao conserto. Enquanto isso, outro já foi comprado pela internet por R$ 460 para não correr o risco de perder toda a ilha de edição no caso de mais uma chuva forte. Um dinheiro que teve que ser novamente investido, mais um prejuízo, assim, quase R$500, mas felizmente deu tudo certo. As tempestades de verão comuns na época, além de causar prejuízos com a queima de aparelhos, podem até trazer danos à saúde. Nenhum tipo de fiação deve estar conectada a aparelhos, mesmo desligados durante chuva ou incidência de raios. O engenheiro líder da concessionária de energia elétrica de Sorocaba e região explica quais cuidados devem ser tomados dentro de casa para minimizar os riscos. Os eletrodomésticos, tem que retirar eles das tomadas. TV a cabo, internet com fio, tudo isso é passível de que tenha uma descarga atmosférica na rua e isso acabe entrando dentro da casa e acabe acidentando as pessoas que moram ali. Por você estar conectado com o telefone na tomada ou a própria linha telefônica, ele pode vir pela linha telefônica e acabar tendo um acidente com a pessoa que está usando.
A exemplo de Anderson, o usuário deve entrar em contato com a concessionária para verificar a possibilidade de ressarcimento do produto danificado. Feito um PID, que é um pedido de indenização de danos, onde cada pedido desse é analisado por técnicos nossos. Se constatado alguma causa daquele dia, daquele horário, aí ele é indenizado. De acordo com o Procon de Sorocaba, é de responsabilidade da empresa que fornece energia arcar com os prejuízos após a confirmação do dano elétrico por meio de laudo. O consumidor deve imediatamente buscar a operadora de energia, comunicar o fato. Aí cabe ao consumidor optar por encaminhar o produto à assistência técnica informada pela companhia, ou pode o consumidor solicitar que a empresa venha até a casa dele para que faça o orçamento. E a empresa tem, em linhas gerais, 10 dias para se manifestar. Tratando-se de produtos que refrigeram alimentos, geladeira ou um freezer, essa resposta da companhia tem que ser em 1 dia. Tem o justo, né? Porque a gente não é uma coisa assim que você não espera que vai acontecer assim no dia a dia. Um caminhão carregado com madeira tombou na tarde de hoje em Porto Feliz. Segundo a concessionária que administra a via, o acidente aconteceu quando o veículo fazia uma curva na entrada da cidade. O motorista teve ferimentos leves e não precisou ser encaminhado ao hospital. Começam hoje as comemorações de aniversário de Itu. A cidade completa 404 anos no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, e a programação se estende até março com muitos shows e atividades. O marco inicial das comemorações dos 404 anos da cidade começa aqui, na Praça Padre Anchieta, onde será realizado o acendimento da pira neste monumento. Já há 4 anos ela tem sido acesa sempre na véspera do dia 2, que é o dia do aniversário de Itu. É uma chama, né, do orgulho ituano pela nossa tradição política, histórica, artística, cultural. E ela está localizada na praça onde começou a povoação da cidade. E as atrações na cidade se estendem até março e reúnem 48 atividades. Uma delas será na Casa da Praça, que reúne 3 exposições. A Casa da Praça hoje cedia o espaço de mostras temporárias do Museu de Arte Sacra Padre Jesuíno do Monte Carmelo, do Museu e Arquivo Histórico Municipal Sinésio Sampaio Góes e da Pinacoteca Almeida Júnior. Os shows também prometem agitar Itu. Nesta praça, em frente ao estádio Novelli Júnior, 6.000 pessoas devem prestigiar as apresentações da banda Titãs e dos palhaços Patati e Patatá. O ingresso, 1 quilo de alimento não perecível. Esses ingressos podem ser trocados no bairro Pirapitingui, na sede do centro administrativo, e aqui no centro, no Fundo Social de Solidariedade e na própria Prefeitura Municipal. E de todas as comemorações, a mais esperada é o corte do bolo. A padaria que monta o doce já separou os 23 metros de mesa para receber as mais de 200 formas. E olha, vai ingrediente, viu? Nós vamos usar mais ou menos 1.100 ovos, 80 quilos de farinha, 80 quilos de açúcar, uns 90 quilos de doce de leite para o recheio, 35, 38 litros de chantilly, fermento. A gente prepara os ingredientes, depois bate o bolo, no outro dia recheia, cobre com o chantilly. No domingo de manhã, às 7 horas da manhã, o caminhão da prefeitura já encosta para carregar, para levar para a praça. Antes de repartir o doce, todos cantam parabéns para a cidade. E nas ruas, a população espera ansiosamente pela confraternização. O povo espera por esse dia também, né? Eu acho muito bom, eu acho bom para a cidade, eu acho que é interessante, né? Tudo é grande, né? Então, a comemoração é grande, né? Aí tem que comemorar mesmo. O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho às 7 da manhã, confira a Noticidade Manhã com Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. Tchau.